Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar então estudando o livro da Catherine Ponder. A Catherine Ponder, que é uma pastora de uma igreja que nasceu lá nos Estados Unidos, não sei se há unidades dela em outras partes do mundo, mas que é uma igreja que prega que Deus quer nos ver prósperos em todos os setores da nossa vida, não só financeiramente. E ela até na primeira parte desse livro que nós fizemos em 21 dias, caiu certinho em 21 dias, em um período que a gente se propôs a estar no presente, cultivando apenas pensamentos prósperos. Essa primeira parte, ela decodifica algumas partes da Bíblia que a gente podia até imaginar, podia até significar, podia até interpretar como se Deus não quisesse que a gente fosse rico, mas ela dá uma nova roupagem, mostra como é que deveria ser interpretado esses trechos e fica claro que não é esse o desejo para a gente, que Deus, como um pai amoroso e próspero e rico e proprietário e dono de tudo, ele quer mais é que nós também, nós que carregamos a centelha divina em cada um de nós, que nós também possamos usufruir de toda essa riqueza. E ele guarda para a gente, ele sonha para a gente uma vida plena, próspera em todos os setores, que a gente tenha saúde de relacionamento, saúde de saúde física, mesmo mental, emocional, espiritual, todos os setores e também a saúde financeira, porque tudo tem que ser o pacote completo. Se faltar alguma coisa, não é a plenitude que Deus está sonhando para a gente. Então, esse livro aqui da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, ele tem essa segunda parte que a gente está continuando agora. E nessa segunda parte, ela está falando a gente chegou aqui no capítulo que ela fala dos poderes especiais para a nossa prosperidade. Ela diz que se a gente for lendo, captando as informações que ela está passando aqui, for colocando em prática essas leis, porque ela diz a lei é isso, ela tem que ser praticada, não adianta a gente saber que tem uma lei e a gente passa por cima, ela tem que ser praticada, e que dinâmico é uma coisa que movimenta, é dinâmico, é dinamismo. Ela diz que tem a mesma raiz de dinamite, ou seja, movimento, mudança mental, para que a gente possa conseguir estar aproveitando as benesses desse livro, aproveitando o que ela explica nesse livro, colocando em prática na nossa vida e alcançando essa prosperidade que ela diz que é possível. Precisamos mudar então as nossas crenças limitantes, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, porque a gente já entendeu que somos nós que criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos, e pensamento a gente sabe que vai para sentimento e depois ação. Então, desse jeito, há que se haver uma movimentação, há que se haver uma boa vontade da gente estar saindo de um estado mental negativo e vestindo um estado mental positivo. Então, dessa forma, vamos continuar estudando esse livro com também aquela forma de estar pensando, de estar nessa, como que se diz, nessa voltagem, nessa sintonia de que há pó de ouro no ar, para mim, para você e para todos. E de acordo conforme a gente vai pensando, decidida, firmemente, deliberadamente pensando próspero, nós conseguimos começar a acessar, a assimilar esse pó de ouro. E a partir daí a gente começa então a receber, a acessar, a experimentar os resultados dourados. Que eu tenho certeza que esses 21 dias já fez com que a gente experimentasse muito resultado dourado. Ainda que pareça pouco, mas pelo menos já teve uma movimentação, pelo menos para mim e para algumas pessoas que mandaram mensagem, já aconteceu alguma movimentação, ainda que tenha sido pequena. Então, acredito que é assim, o começo, a largada, a gente vai um pouco mais devagar, mas quando a gente esquentar, a gente vai mesmo, pega a velocidade, tem que estar com vontade, tem que estar buscando, tem que estar na expectativa positiva de que até chegar no final desse livro, nós possamos então já ter assimilado todo esse pó de ouro, já ter alcançado essa possibilidade de prosperidade em todos os setores. Ela garante que isso foi o que aconteceu com todas as pessoas que tiveram algum contato com o livro, mesmo antes dele tomar forma, assim. Mesmo enquanto ela estava escrevendo o livro, ela conta que 2 secretárias pediram demissão por terem alcançado a prosperidade financeira,
porque colocaram em prática o que elas estavam datilografando do manuscrito do livro. Depois a empregada dela, da casa dela, que não estava datilografando o livro, mas estava ouvindo ela falar, ela conversava com ela sobre o livro, ela também colocou em prática, e o marido teve uma promoção, ela também pediu demissão, e o próprio editor do livro também foi beneficiado, e ela própria, que começou a escrever em uma condição bem menos favorável, onde ela morava sozinha, e terminou casada com a pessoa que ela queria em um lugar paradisíaco. Então, poxa, gente, e ela trouxe tantos testemunhos também aqui de gente que participava dos seminários dela, onde ela falava sobre o livro, e que conseguiram coisas incríveis, que conseguiram realmente mostrar na prática o que ela mostra aqui na teoria. Mas por quê? Porque eles colocaram na prática, eles realmente fizeram o que ela disse aqui no livro. E agora, esse capítulo, ela fala dos poderes especiais. No vídeo anterior, ela falou sobre a telepatia, que é quando a pessoa tem consciência do pensamento do outro sem estar usando nenhum dos 5 sentidos. E ela falou também, a gente viu também a clarividência, que é aquela pessoa que tem aquela capacidade de estar vendo coisas do passado e do futuro. E ela agora vai falar do terceiro poder especial, que é a percepção extrasensorial. É seu terceiro poder especial para a prosperidade e para o sucesso. Trata-se de uma mistura de telepatia, quando você se torna consciente dos pensamentos de outras pessoas, e da clarividência, quando se torna consciente de fatos ou eventos. A maioria de nós experimenta graus variados desse poder mental especial ocasionalmente. Por exemplo, um palestrante estava planejando uma viagem a um estado distante, onde fora convidado a falar por um amigo. A data estava acertada e foram feitos planos iniciais. Poucas semanas antes da partida, ele começou a se sentir desconfortável a respeito da viagem, imaginando se seria prudente fazê-la. Durante a meditação, ele afirmou: "Percepção divina, revele-me a verdade sobre esta viagem. Devo ir ou não?" À medida que continuou meditando sobre a questão, teve a impressão de que uma grande hostilidade surgiria ali. Sentiu que alguém da cidade onde a palestra estava agendada tinha uma rivalidade pessoal contra ele, ressentindo-se da vinda dele. Tudo parecia próspero, mas ele finalmente escreveu ao amigo a respeito das impressões incomuns que vinha sentindo. O amigo respondeu com rapidez, dizendo que ele provavelmente estava enganado, que não havia hostilidade nenhuma e que todos ali estavam esperando alegremente pela palestra. Todavia, o palestrante continuou inflexível e cancelou a viagem. Mesmo que isso tenha causado algum conflito entre ele e o amigo, o homem ficou aliviado com a decisão. Depois, cada vez que pensava na situação, ele afirmava: "A divina percepção revela a todos os envolvidos a verdade sobre esta situação, que seja revelado se existe qualquer hostilidade." Cerca de 6 meses depois, chegou uma carta com um selo da cidade onde a palestra fora agendada. Era um bilhete anônimo com uma caligrafia desconhecida dizendo coisas hostis sobre o amigo que ele tinha na cidade. Ele mandou esse bilhete não assinado ao amigo, que reconheceu a letra como sendo de um outro amigo dele. O autor do bilhete estava com ciúmes da amizade íntima entre os dois. Mais tarde, ficaram sabendo que logo após enviar o bilhete hostil, o terceiro homem se mudara. O palestrante então fez a palestra dele como previsto. E aqui parece que esse pedido, né, olha, que seja mostrado que a divina percepção, além dela mostrar, ela ainda organiza tudo, né? Porque, olha, depois que ele mandou, descobriu-se quem era e em seguida ele mudou, quer dizer, o problema também terminou, né? Como desenvolver a percepção extrasensorial? A maioria de nós experimenta ocasionalmente graus diferentes de percepção extrasensorial.
Você já sentiu como se algo maravilhoso fosse acontecer, ainda que talvez não soubesse o que seria? Você já teve um pressentimento de que algo desagradável estava próximo, deixando-o inquieto e desconfiado? Quando você começa a sentir que algum bem está a caminho, tem o poder e a autoridade para ajudar esse bem a se manifestar de modo perfeito, afirmando: eu o abençoo com o resultado perfeito por meio do auxílio da percepção divina. Por outro lado, quando sentir que algo negativo está para acontecer, sempre reserve um tempinho para dissolver essa sensação, afirmando: seja dissolvida com a ajuda da percepção divina. Continue pensando assim até que a sensação de desconforto ou inquietação diminua. Você pode até não saber o que está dissolvendo, mas se isso lhe causou uma sensação negativa de desconforto ou inquietação, pode estar certo de que essa experiência não era para o seu mais alto bem. Você tem o poder de dissolvê-la mentalmente, pois é no reino mental que todos os problemas se manifestam primeiro. Usando o seu poder especial, você pode evitar que experiências infelizes aconteçam, bastando ousar reservar um tempo para dizer não a elas, neutralizando-as. Então, a professora Lucilena, ela diz que entre também o pensamento e o sentimento tem algumas frações de segundo que a gente tem tempo de neutralizar. Se a gente tem um pensamento negativo, antes que ele se torne aquela raiva, aquele sentimento negativo que vai resultar em uma ação negativa, a gente tem tempo de neutralizar. E é ali que a gente entra com aquela dica do professor Hélio Couto, cancelado, cancelado. E aqui ela está dizendo também que os problemas se manifestam primeiro no reino mental, mas é porque aqui ela está falando de problema, mas tudo se manifesta primeiro no reino mental, pelo que a gente entendeu, né? Que o universo é mental, nós criamos nossa realidade, nós estamos vivendo o sonho de Deus, então é tudo mental. Então há ainda essa fração de segundo para a gente poder então usar o nosso poder de neutralizar. E aqui também um pouco sobre essa percepção extrasensorial aqui que ela está falando para a gente, eu acredito que isso seja bem mais forte ainda nos animais. Eu me lembro no tsunami, não sei se vocês se lembram, que quando não morreram, os animais não morreram. E eu vi um vídeo também na internet, um terremoto, e um pouquinho antes de começar a sacudir, o cachorro que estava ali deitado saiu correndo. Então eu acredito que eles tenham essa percepção bem mais forte, bem mais presente do que nós, pelo menos do que eu. Um executivo estava em uma viagem de férias. Certa manhã, ele e a mulher dele se levantaram bem cedo, pois teriam de dirigir mais de 800 quilômetros de volta para casa. O homem teve uma sensação de desassossego, de apreensão. Sem perceber que isso era a percepção extrasensorial dele, tentando lhe prevenir que não fosse, seguiu viagem. Resultado, rodaram poucos quilômetros e houve um acidente em que ele, a esposa e uma outra pessoa se feriram gravemente. Esse executivo me confidenciou depois que, se tivesse entendido as sensações de desconforto, poderia ter evitado o acidente. O seu quarto poder especial. A pré-cognição é outro dos poderes especiais para o sucesso. Enquanto a clarividência é uma consciência de acontecimentos do passado e do presente que acontecem a uma grande distância, a pré-cognição é um aspecto da clarividência que traz conhecimentos de eventos futuros, sem o uso de qualquer agente físico para a obtenção de tal conhecimento. Às vezes recebemos essas informações pelos sonhos, em flashes ou durante a meditação. Eu acho que essa deve ser uma das mais comuns, né? Não sei, eu acho que essa pelo que eu vejo assim, no meu entorno, eu acredito que é mais especialmente pelo sonho. Muita gente dizendo, né, que teve um sonho premonitório ou alguma coisa assim. Eu acredito que nunca tive, não, mas se fosse para desenvolver, eu acho essa mais interessante. Poder ver o passado não acho muito interessante, ouvir o que os outros estão pensando também não.
Mas saber o futuro, eu acredito eu acredito que seria o mais interessante para mim. Conheço uma criança que frequentemente prevê os eventos que vão acontecer na vida dela na semana seguinte. Certa vez ela veio e me perguntou: como é que eu sei tudo que vai acontecer na semana que vem? Eu sugeri que ele escrevesse o que previa e voltasse uma semana depois para conversarmos a respeito. Quando ele voltou com as anotações, ficou claro que nada grande tinha acontecido. Ele sabia quanto dinheiro seus pais lhe dariam, o que ocorreria na escola dominical e o resultado de alguns jogos na escola. Sabia quanto sorvete seria comprado durante a semana. Uma noite, ele não se preocupou em estudar para uma prova porque disse que já sabia que tiraria 94 na prova, o que de fato aconteceu. Em segunda visita, ele disse que não podia sempre ver uma semana à frente, embora com frequência soubesse o que ia acontecer no dia seguinte. Eu sugeri que ele não discutisse o poder clarividente dele de precognição com ninguém, mas que afirmasse com frequência: a divina precognição está tornando o meu caminho fácil e bem-sucedido. Eu sei o que preciso saber, quando preciso saber, para o meu mais alto bem. Assegurei-lhe que não havia nada de errado ou diferente com ele e que essa habilidade de prever acontecimentos na vida era um poder especial que todos têm, mas que apenas poucas pessoas optam por desenvolver. Ele ficou muito satisfeito quando percebeu que, se soubesse de algum evento futuro que parecesse negativo, poderia dissolvê-lo mentalmente dizendo não à experiência. Em várias ocasiões, o menino reverteu o que parecia uma experiência infeliz pensando: não, eu não aceito que isto aconteça. Só aceito o que é para o meu mais alto bem. Em seguida, ele pensava nos resultados que realmente desejava que acontecessem. E olha, eu acredito que isso é possível ser desenvolvido, mas eu acredito que se começar na fase infantil, se começar na criança, ao invés de ela ser levada para um psiquiatra, ser tratada como se fosse alguma coisa anormal, se encontrasse alguém que detectasse que isso é simplesmente uma forma de pré-cognição e que é ótimo desenvolver de forma tranquila, ensinar como fazer, seria o mais acertado, não para ir. E muito mais fácil, eu acredito, tudo que a gente faz enquanto é criança é mais fácil de ser assimilado. Uma dona de casa que eu conheço diz que tem sido muito cuidadosa em não ganhar todos os jogos de bridge quando joga com as amigas, por causa das habilidades dela de prever os resultados. Ela com frequência sabe quais cartas estão em jogo e quais são os resultados finais. Aí é bom todas as amigas pensarem em desenvolver esse poder também, né? Porque senão fica até injusto, né? Até sem graça. Desenvolva seu poder discretamente. Quando receber impressões ou flashes relativos a eventos ou resultados futuros, em vez de sair correndo discutindo com outras pessoas o que viu, é melhor pedir orientação silenciosamente a respeito disso. Uma dona de casa ficou ciente de que o marido da vizinha morreria em poucos meses. Depois de orar pedindo orientação sobre se devia ou não contar a ela, se decidiu inspirada a contar, pensando que isso poderia explicar a recente alteração de comportamento dele. A vizinha ficou grata pelo aviso, pois ela também sentia que a vida do marido estava para terminar e talvez ele mesmo soubesse disso. Então ela pôde fazer que os últimos meses da vida dele fossem mais felizes e o choque da morte não a dominou completamente. A ciência de eventos futuros pode também chegar por meio dos sonhos. Entretanto, em vez de ficar muito envolvido na análise de sonhos, você pode saber seu verdadeiro significado apenas perguntando: inteligência divina, qual é a verdade sobre este sonho? O que ele significa? Certa vez escreveram sobre Charles Fillmore, um corretor de imóveis que se tornou cofundador da Unity. Como José e Daniel, Charles Fillmore sentiu que Deus vinha até ele em sonhos e visões durante a noite, revelando a ele grande parte da verdade sobre a qual escrevia e falava. Ele sempre via à frente.
Previu o rádio e falou sobre isso em sermões e com artigos. Previu que os átomos seriam divididos e se tornaria uma fonte de poder. A Bíblia está cheia de exemplos de pré-cognição. Por exemplo, os 4 reis magos foram avisados em um sonho que não deveriam voltar a ver Herodes depois de terem encontrado o Cristo. Eles foram avisados para voltar para casa por outro caminho. Os primeiros cristãos eram regularmente instruídos pelos sonhos e assim foram bem-sucedidos na divulgação da mensagem cristã no exterior. O seu quinto poder especial. O seu quinto poder especial para a prosperidade é a psicocinese, que é a influência direta exercida sobre um objeto físico sem o uso de qualquer instrumento ou energia intermediária. Esse poder tem sido usado para influenciar dados para estudos científicos. Você pode pensar em objetos físicos e influenciá-los para o bem. Do ponto de vista da prosperidade, você pode afetar mentalmente a sua carteira, a sua conta bancária, seus investimentos, suas roupas, seus carros ou os prédios da região onde mora e trabalha. De fato, você está constantemente moldando o seu mundo exterior, pensamento a pensamento. E olha que aqui nos capítulos anteriores ela já disse como é que a gente pode estar falando para a nossa carteira ser então aquele instrumento para que a opulência divina se manifeste, que a gente pode estar abençoando a nossa carteira, que a gente pode estar abençoando a nossa conta bancária, que a gente pode estar visualizando a nossa carteira cheia de dinheiro. Ela já disse isso. Eu já ouvi falar também de pessoas que dão nomes para todas as coisas, para casa, para a geladeira, para o carro, para tudo, porque eu acredito, como todo mundo sabe, que tudo tem consciência realmente, que é Deus, como o professor Hélio Couto disse, desde uma pedra até o ser humano, estamos todos em evolução e todos temos uma centelha divina em nós. Se colocar um microscópio e fosse abrindo de uma pedra ou na testa de um ser humano, vai se chegar no vácuo quântico. Ou seja, a centelha que anima aquilo, ainda que aquilo seja sem movimento, ainda que seja uma pedra, é a mesma, em graus diferentes de consciência, mas todos têm consciência. Então, eu acredito, eu converso com algumas coisas, eu converso com a geladeira, eu converso com o apartamento, eu converso com o computador. Às vezes se ele começa a dar algum problema, eu peço para que ele possa me ajudar, que daqui a pouquinho eu deixo ele descansar. E eu acredito que isso ajude sim. É muito bom perceber tudo isso, que tudo à nossa volta é vivo e que está todo mundo nessa escala da evolução e que daqui a pouco nós estaremos ali mais na frente, eles que eram pedras estarão por aqui, né? O seu pensamento afeta objetos inanimados. Objetos inanimados, entre aspas, têm o poder de responder a seus bons pensamentos, especialmente aos ricos e prósperos, pois estes são repletos de inteligência divina. Esses objetos parecem saber o que você está pensando sobre eles. Quando algo próximo a você se comporta mal, dê a ele o benefício da sua bênção com bons pensamentos, em vez de criticá-lo. Fiquei sabendo de uma máquina de escrever elétrica que nunca funcionou adequadamente, porque o empregador que a comprou não desejava que o empregado a tivesse. Depois de resistir à compra, ele sempre achou defeitos na máquina. Tudo em seu mundo está preenchido de inteligência, até mesmo os chamados objetos inanimados. Trate-os também com inteligência, caso queira obter deles resultados inteligentes e harmoniosos. Uma dona de casa diz com frequência que o dinheiro dela parece comprar mais no mercado se ela se arruma antes de sair para fazer compras. É como se a substância e a inteligência contidas nas mercadorias nas prateleiras a alcançassem graciosamente e se multiplicassem para ela, por causa de seus ricos pensamentos e de sua rica aparência.
Outra dona de casa contou como usou a psicocinese para atrair objetos físicos e influenciá-los diretamente. Durante muitos anos, ela e o marido lutavam para pagar as contas do mercado. Tinham uma família grande que os visitava regularmente o que fazia com que as despesas, com que a sua despensa se esvaziasse com rapidez. Esse casal adorava os familiares, mas mal podia sustentar a visita deles. Ela imaginou mercadorias de todos os tipos e de onde elas vinham. Pensou em frutos do mar, passando do pescador para o mercado e em seguida para ela. Pensou no gado nos campos, passando pelas mãos dos fazendeiros e eventualmente para ela. Visualizou vegetais, comida enlatada, comida congelada, pães e bolos e outros alimentos, ao mesmo tempo que agradecia pelas inúmeras pessoas ao longo do caminho que preparavam tais mercadorias para o uso. Imaginava todos os tipos de alimentos chegando à cozinha dela em abundância, sem nenhum pensamento de pressão financeira ou de suprimento limitado. Depois disso, quando os parentes foram visitá-la, mas levaram com eles presentes maravilhosos, frutos do mar, pão, manteiga, leite e outros derivados, iguarias especiais de padaria e assim por diante. Nunca mais ela teve de se preocupar com a conta do mercado ou de onde viria a provisão de alimentos. Era como se os vários itens alimentícios soubessem que ela os amava e os apreciava, tendo então a tendência de correr para ela na melhor e mais elevada forma. Aqui me faz pensar um pouco também em pessoas que dizem que o dinheiro segue a alegria. Então, como ela está falando aqui desses produtos também, eu acredito que tudo, como tem a consciência no nível dele, eu acredito que tudo se sente, se é bem quisto, se é bem esperado, se está sendo esperado com amor, com alegria ou não, né? Então, se há esse sentimento positivo de que eu escolho receber todos esses alimentos com alegria, eu escolho que eles não me faltem, e se eu tenho alegria também para receber o dinheiro, eu acredito que seja mais fácil que ele chegue até mim do que se eu tiver com um sentimento negativo. Tudo reflete sua atitude. Quando fala de modo negativo sobre suas questões financeiras, você está usando mal seu poder especial de psicocinese. Jesus usou esse poder especial para fazer a figueira secar, a fim de provar o efeito das palavras sobre os objetos físicos. Você influencia mental e verbalmente tudo o que há em seu mundo. Um executivo contou-me sobre uma magnólia que tinham comprado para o jardim. Os amigos lhe disseram que ela não daria flores antes de 7 anos. Como ele queria ver a linda magnólia florescer e apreciar o perfume dela, visualizava constantemente a beleza da árvore, abençoando-a com muito amor e apreciação. Então, após 4 anos, a magnólia irrompeu em flores. E também eu já ouvi que a árvore é o último degrau antes de subir para o reino hominal. Que então uma árvore ela deve estar ali na segunda esfera, assim como aquele mais inteligente. Então eu acredito que como as plantas, e assim como ela tá dizendo do exemplo de Jesus Cristo, quando ele diz para a figueira não se produza mais, e esse homem que fez toda essa visualização e ele conseguiu que a magnólia se florescesse em muito menos tempo do que estava previsto. Nunca fale de modo depreciativo de um objeto. Nunca fale de um item de roupa ou de mobília como essa coisa velha, a menos que você queira que eles envelheçam e sumam rapidamente do seu mundo. Lembre-se, tudo em sua volta reflete sua atitude, reagindo de acordo. Lembro-me de visitar uma senhora que tinha pensamentos belos e grandiosos.
Ela mantinha uma elevada visão do bem e o entorno dela sempre resplandecia com beleza e elegância. Cerca de um ano depois, voltei àquela vizinhança, mas ela não estava mais lá. Descobri a mesma mobília, cortinas e outros objetos ainda no mesmo lugar, mas eles pareciam ter perdido a resplandecência e beleza. Algumas das peças de mobília pareciam tristes e surradas. Logo percebi que as peças não poderiam ter se desgastado em apenas um ano. Os pensamentos elegantes, belos e apreciativos daquela senhora a sustentavam em seu estado de beleza. Uma boa oração para usar quando estiver tentando irradiar uma atmosfera de beleza é: eu sou um com o Deus Todo-Poderoso. Meu ambiente está brilhando com beleza, riqueza e bens radiantes. Eu acredito sinceramente que eu vi, por exemplo, esses dias, uma reportagem sobre uma casa que era habitada por pessoas conhecidas, pessoas famosas, e agora essas pessoas saíram e a casa foi deixada assim em um estado de abandono que pelas fotos eu sentia a tristeza da casa, dava para ver que ela não estava mais feliz e eu não acredito que seja interessante energeticamente para a gente, como ela está dizendo, é a nossa atitude com relação àquele objeto, aquela coisa, aquela casa, aquele lugar, aquela planta, aquele animal até também. Não, eu acredito que animal não entra aí, é objeto inanimado. Que vai também, vai ser refletida, vai voltar aquilo que ele sente, eu acredito que de alguma forma vai afetar a gente também. A tristeza da casa vai afetar a gente também, dos móveis, da coisa que é jogada. Eu vi um vídeo da professora Lucilena explicando algumas coisas de como ensinar as crianças. E quando a gente vê uma criança jogando um brinquedo, pisando em cima, quebrando, mas não faz mal, é baratinho. Não... Mas ainda que seja baratinho, alguém colocou uma energia ali para construir aquilo. Então, o legal seria que a criança já fosse sendo mostrada, ensinada que tudo tem seu valor e que tudo tem consciência e que aquela atitude que a gente tem com aquela coisa, ela pode, eu acredito que ela reflete também na nossa vida, em algum momento, em algum setor. A psicocinese funciona em toda parte. Você certamente sentiu o poder da psicocinese em ação em vários ambientes nos quais entrou ou eles irradiaram harmonia ou desarmonia para você. Aqueles que são mais ativos em seu ambiente influenciam os objetos físicos ali presentes com seus pensamentos e palavras, sejam elas de harmonia ou discórdia, e você pode ver e sentir o resultado. Charles Fillmore descreveu como você pode usar o poder da psicocinese para o bem. Abençoar a substância aumenta o fluxo dela. Se a sua provisão de dinheiro está baixa ou sua carteira está vazia, pegue-a e a abençoe. Veja-a preenchida com a substância viva, pronta para se manifestar. Enquanto prepara as refeições, abençoe a comida com o pensamento da substância espiritual. Quando se vestir, abençoe suas peças de roupa e perceba que você está constantemente sendo vestido com a substância divina. Quanto mais consciente se tornar da presença da substância viva, mais ela irá se manifestar para você e mais rico será o bem de todos. Aqui ele falando sobre roupas, quando vai se vestir, uma outra coisa que sempre quando eu vejo, eu tenho esse sentimento também, é quando tem aquelas caixas de colocar roupa usada. Aqui tem aqueles containers grandes que a gente pode colocar roupa usada e muitas vezes as pessoas chegam e não colocam ali dentro, ou porque não cabe mais, mas às vezes mesmo que caiba, só joga ali fica ali, vem outro, rasga, tira tudo. E também eu vi uma vez algumas pessoas, tinha até um subido nas costas do outro, tirando tudo dali de dentro e jogando para fora, assim, deixaram tudo espalhado. Aí eu pensei na roupa, ela ficou ali
jogada, ela ficou triste também, eu acredito, porque ela serviu um dia para vestir alguém e de repente ela é descartada assim como se não fosse nada. E aí é isso que ele está dizendo aqui, é tudo, tem a sua consciência, e se a gente abençoa ao invés de tratar com desdém, ao invés de tratar como se não fosse nada, com certeza a gente vai ter melhores resultados. Acredite em seus poderes especiais. Você hesita em acreditar que tem poderes especiais para a prosperidade? Esta é a época mais iluminada que o mundo já viu. Já se disse que mais progresso foi feito no planeta nos últimos 100 anos do que nos últimos 10.000 anos. Jesus prometeu que quando o Espírito da Verdade vier, ele nos guiará até a verdade. A verdade sobre Deus, o homem e o universo está sendo explorada e revelada agora como nunca foi. Nunca duvide do poder de seus poderes profundos e especiais para a prosperidade, o crescimento e a rica realização. Ouse pensar e acreditar neles, deixando que revelem seus segredos a você, conforme surja a necessidade. A divina inteligência expressará esses poderes por meio de você com um poder milagroso. À medida que surgirem, você reconhecerá seus poderes interiores especiais, aprendendo então a acentuar a expressão deles, sempre usando as declarações específicas dadas neste capítulo. Quando ousar começar a desenvolver esses poderes, você descobrirá que eles são o seu equipamento especial para viver vitoriosamente nesta nova era. Então, uma era de tanta desenvolvimento de todos os outros planos, tanta coisa que há 100 anos era impossível a gente pensar que tivesse hoje, mesmo há menos tempo ainda. Não se havia, era difícil no meu tempo, quando eu era jovem, tinha que, para conseguir um telefone, tinha que se entrar em uma fila, não tinha telefone celular desse jeito. Não tinha a própria internet com toda essa facilidade. Então eu acredito que esse progresso, tudo isso mostra que nós também, como ela já disse antes, estamos em um momento super propício para mudar a nossa frequência também mental e subir de nível, de passar de uma coisa mais fechada, de crenças limitantes, para uma consciência mais aberta, uma consciência mais expandida. E quando ela fala dos locais aqui, dos ambientes, eu acredito que quando a gente tem a gente consegue perceber essa harmonia no ambiente, é como também quando a gente consegue perceber a harmonia no nosso espírito, quando a gente consegue perceber a harmonia no nosso mental, é quando a gente consegue perceber e colocar, quando a gente consegue ser realmente ali, como eu digo sempre, o guardião daquele nosso ambiente, o nosso ambiente mental. O que ele tem que irradiar para o externo é a harmonia. Então, para estarmos em harmonia, assim, irradiar a harmonia, a gente tem que cultivar pensamentos positivos. A gente tem, como ela está explicando no livro, cultivar pensamentos prósperos, porque é só dessa forma que a gente vai poder estar conseguindo desenvolver esses poderes especiais para a prosperidade que ela está apresentando aqui, que são a telepatia clarividente, a percepção extrasensorial e a psicocinese, que podem ajudar tanto na nossa vida, né? Que podem, imagina a gente conseguir poder perceber o que uma pessoa está pensando, que seja para o bem, é evidente, né? Não é para ser intrusivo, né? Nada disso. Eu acredito que tudo isso é só quando é usado para o bem. Nunca se a gente for usar para
para se intrometer na vida do outro de forma negativa, eu acredito que nunca, de jeito nenhum. Mas a gente poder ver mais ou menos, voltar mais ou menos ali no passado, voltar entre aspas no passado e dar uma arrumada naquilo que a gente fez enquanto a nossa consciência não estava tão expandida, conseguir perceber o que vai acontecer ali, depois que a gente virar aquela esquina que ainda está ali no futuro, e assim, se for uma coisa não tão negativa, a gente evita pra gente, evita para os outros. Então eu acredito que é o momento, como ela diz, realmente de estar desenvolvendo esses nossos poderes especiais, nós que com certeza temos esses poderes, porque nós somos deuses, nós somos deusinhos e deusinhas, como diz a Beth Russo, nós somos deuses embriões, nós somos a centelha divina, está em nós. Então, porque não há nem que se ter nenhuma dúvida de que nós temos todos esses poderes especiais, que nós somos super-homens e super-mulheres quando a gente desenvolve todos esses poderes, que aqui realmente nós estamos só para uma transição de um tempo que a gente esqueceu toda essa grandiosidade que a gente mas que se a gente está aqui é exatamente para ir desenvolvendo isso, e que se está sendo dito, então há que se acreditar e que se preparar o mental, limpar o mental de pensamentos negativos, ensinar o pensamento negativo que ele deve passar simplesmente, acumular pensamentos positivos, pensamentos prósperos, para então estar alcançando toda essa prosperidade possível, desenvolvendo todos esses poderes possíveis, para então estar vivendo a vida grandiosa que Deus está sonhando para a gente, para então estar podendo cocriar com Deus a vida dos sonhos dele para a gente. Porque é só por isso que a gente está aqui, só para isso que a gente está aqui, para aprender a expandir a nossa consciência e viver como os seres infinitos divinos que nós somos, viver a vida que nosso eu mais pleno, satisfeito e grato já está experienciando. Por quê? Porque ele entendeu tudo isso. Tá bom, gente? É isso que eu desejo que a gente tenha conseguido entender e tenha conseguido colocar em prática até o final desse livro, que já está acabando. E para que a gente então possa tá fazendo parte desses, como esses tantos que ela apresentou aqui no livro, que conseguiram alcançar tudo isso que ela está apresentando aqui, que ela está dizendo que é possível através das leis dinâmicas da prosperidade, tá bom? Eu desejo sinceramente que até o final todos nós possamos ter avançado nesse sentido. E eu agradeço muito vocês por terem acompanhado até aqui e espero muito encontrar vocês no próximo vídeo. Obrigada, tchau!